Estamos no ano de 2022, em breve começam as campanhas eleitorais, teremos as convenções eleitorais e depois a campanha eleitoral. E nós vamos saber aqui sobre propagandas, o que pode, o que não pode. Então, vamos à nossa conversa de hoje. Ele é professor de Direito Eleitoral da Universidade Federal de Rondônia, da UNIR. Ele é mestre em Direitos Humanos e Desenvolvimento da Justiça, doutorando em Direito da Cidade pela UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, e assessor-chefe da Procuradoria Regional Eleitoral de Rondônia. Eu converso agora, seja bem-vindo, Marcelo Xavier. Mas antes, Marcelo, eu quero fazer a minha audiodescrição. Eu sou um homem branco, de barba e cabelos grisalhos curtos, estou usando um headphone e estou de óculos redondo preto e também de camisa preta. Seja bem-vindo também com a sua audiodescrição, Marcelo Xavier. Celso, primeiramente é um prazer participar do Justiça Sem Fronteiras. Eu sou um homem pardo, 1,68 m, estou usando um óculos de grau preto, uma camisa de botão rosa, e o meu fundo tem uma estante com livros. É isso aí. E como que numa estante, na verdade, no ambiente do professor, do assessor jurídico, como que não vai ter, né, um ambiente com livros e muito estudo, né? E você, Marcelo, que conheço, somos amigos de longa data, contemporâneo da Universidade Federal de Rondônia, que é uma honra do nosso curso de Direito, e o brilhante trabalho que você faz com as turmas, né, da universidade, tanto na área quando você também tem especialidade em Direito Administrativo e também agora Direito Eleitoral. E é muito importante o envolvimento desses alunos, né, que eu vejo assim, o seu empenho, a sua dedicação, nasceu para ser professor. Marcelo, estamos nesse ano eleitoral e já não é confusão, mas já começa uma série de questões, de situações questionáveis, né, com relação à propaganda eleitoral. O que a gente pode considerar como pré-campanha? Então, Celso, desde as eleições de 2016, nós temos um instituto novo no direito eleitoral que é chamado pré-campanha. Com o encurtamento do período da campanha, o legislador previu ali que, antes do início da campanha eleitoral, que agora inicia no dia 16 de agosto, aqueles que pretendem ser candidatos, vejam, não são candidatos ainda, pretendem ser candidatos, eles já podem anunciar suas pretensas candidaturas e até mesmo exaltar suas qualidades pessoais, inclusive nas redes sociais. Eles podem participar de reuniões, de congressos, de entrevistas, enfim, manifestar posicionamento pessoal, desde que, isso é importante, desde que não haja pedido explícito de votos, porque pedir voto só pode no período permitido, que, como eu disse, é a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral. Porque até então a pessoa é pré-candidato. Pré-candidato, ele não pode pedir voto porque ele não é candidato. Mas a gente vê uma série de pessoas que estão com adesivo em carro, carreata, motociata, enfim, e algumas pessoas ficam... E aí, afinal de contas, isso é campanha antecipada, não é? Enfim, como que regula isso? Então, como eu disse a você, a primeira coisa que a gente deve observar é se teve pedido explícito de votos. O pedido explícito de voto é, literalmente, vote em mim, encontro você nas urnas, conto, né, com o seu apoio no dia da eleição. Então, perceba que o pedido de voto, não necessariamente ele estaria resumido ao vote em mim. A jurisprudência do TSE tem entendido que o uso das chamadas palavras mágicas, que indicam o tal pedido explícito de voto, também caracterizam a propaganda eleitoral antecipada. Então, se eu puder, rapidinho, só dizer o que é a propaganda eleitoral antecipada... Pode ficar à vontade, claro. Bem, se a propaganda só é permitida a partir do dia 16 de agosto do ano eleitoral, o pedido de voto, que é realizado antes desta data inicial, ele é considerado propaganda
eleitoral extemporânea, é um ilícito cível, ou propaganda eleitoral antecipada, também pode ser assim chamado. Enseja a pessoa, né, o infrator ali, até mesmo dependendo da situação, o candidato beneficiário, ao pagamento de uma multa. Ao pagamento de uma multa. Aí você pode dizer assim, mas pagar multa, né, enfim, há quem possa, né? Porém, se o conjunto de todo esse ilícito ensejar um quadro de gravidade, é possível caracterizar o que a gente chama de abuso do poder econômico. E esse abuso do poder econômico pode ensejar a cassação do registro e do diploma, caso eventualmente o candidato tenha sido eleito. Isso na porque o mês de julho é que acontece as convenções, né? Porque precisa primeiro passar, tem toda uma situação. Antes de chegarmos na propaganda propriamente dita lá da campanha, existem as convenções eleitorais, né? Exatamente. O que acontece, né? Nós estamos agora neste momento, que é o momento em que os pré-candidatos estão ali, né, com esse desejo de concorrer nas eleições. Os partidos, eles têm que realizar as suas convenções de 20 de julho até 5 de agosto. Então, dentro desse período, os partidos estão livres para realizarem as suas convenções. Realizadas as convenções, e já sabendo quem, né, os partidos vão levar a registro na Justiça Eleitoral, haverá o chamado requerimento de registro de candidatura. Os partidos políticos vão requerer à Justiça Eleitoral, né, que aqueles seus filiados aprovados em convenção sejam tidos como candidatos. E no momento em que a Justiça Eleitoral defere esse requerimento, aí sim nós temos a figura do candidato e da candidata. Aí vem a etapa da campanha eleitoral, que vai ali até o sábado que antecede a eleição e o domingo, propriamente dito, o dia da eleição. Porque aí depois vem a diplomação dos eleitos, aí vai, né? Tem todo um calendário. Mas que eu digo assim, a partir assim, vamos falando um pouquinho da propaganda, que é o que a gente está... Vamos nos ater um pouquinho aqui, a questão da propaganda em si. Porque é permitido algum tipo de pré-campanha, desde que não... como tu explicou, né? Desde que não peça voto diretamente. Não haja pedido explícito de votos. E tem mais um outro ponto também, viu, Celso, que eu preciso falar aqui. Fala aí. Desde que os eventuais gastos na pré-campanha sejam moderados. Sejam moderados. A gente sabe que tem gasto na pré-campanha. Para você realizar isso aí que eu disse para você, a possibilidade de exaltar suas qualidades pessoais, né, anunciar a pretensa candidatura, você vai ter algum custo, seja custo com combustível, seja custo, até mesmo é possível, o impulsionamento de conteúdo, né, a jurisprudência do TSE permite, só que esses gastos eles não podem passar do limite desse moderado, porque nesse período de pré-campanha não existe uma fiscalização sobre os recursos que eventualmente estão aí financiando essas pré-campanhas, inclusive sobre as fontes desses recursos. Mas ele não precisa declarar, no caso. Não declara, né? Até por conta disso, sim, em razão dessa ausência de fiscalização, não tem conta bancária, por exemplo, da pré-campanha, né, como tem a conta bancária da campanha, sim. Aí os gastos, eles existem, eles não podem ser desconsiderados, mas eles devem ser moderados. Tá aí, vamos para um intervalo. Eu estou conversando aqui com o professor Marcelo Xavier, falando sobre propaganda eleitoral, que logo você vai estar acompanhando, aí já está acompanhando, né, um pouquinho aí um começo nas redes sociais e tudo mais. A gente vai para um breve intervalo e volta já já. Estamos de volta e a pauta do programa de hoje é propaganda eleitoral. E o meu convidado é o professor de Direito Eleitoral da Universidade Federal de Rondônia, Marcelo Xavier da Silva. E o Marcelo também é assessor-chefe da Procuradoria Regional Eleitoral de Rondônia. Então, ele já desde 2007, 2008, eu acho, né, Marcelo? Ele já atua... então, ele tem uma bagagem muito boa nisso, e é importante também para que deixe a toda a nossa audiência, atentas com relação a alguns abusos, até pré-campanha, né? Porque tem gente que já abusa na pré. Calcule o que vai acontecer na hora que
a campanha começar, né, Marcelo? Exatamente. Pois é. E aí, a questão, impulsionar, por exemplo, propaganda eleitoral. O candidato, vamos considerar, por exemplo, o candidato já registrado. Ele vai poder impulsionar, por exemplo, ele tem que declarar tudo que ele gasta, não é? Agora, Isso. inclusive o impulsionamento nas redes sociais. Sim, impulsionamento é um gasto eleitoral. Então, o partido, a coligação, a federação, enfim, né, que realizaram impulsionamento de conteúdo eleitoral, esse impulsionamento ele é devidamente contabilizado para fins de prestação de contas, né? Então, é um gasto eleitoral e é um gasto eleitoral que é, sim, fiscalizado pela Justiça Eleitoral. Isso eu estou falando na época da campanha, né? Na pré-campanha, pode impulsionar, mas desde que seja com recursos moderados, até pela ausência da fiscalização nesse período. Mas agora sim, Marcelo, sem colocar em saia justa, mas o que é considerado até moderado? Pois é. Porque a pessoa diz, olha, Alexandre, não, eu estou gastando 150 mil para impulsionar, mas é uma besteira, 150 mil reais. Não é bem assim, às é, vezes, né? Ou 2 eu, milhões, ou sei lá. é um conceito aberto, né, Celso? A gente sabe que no direito é comum nós termos conceitos abertos. Veja que essa denominação moderado ela é extraída da jurisprudência do TSE, e a gente sabe que nós temos eleições, por exemplo, que são eleições para presidente, eleições para governo, eleições para prefeito, vereador, cidades grandes, cidades pequenas. Então, às vezes, um valor, por exemplo, de R$ 5.000 é pouco para uma situação, mas é muito para uma cidadezinha pequena, né? R$ 1.000 pode ser muito para uma cidade pequena. Então, aí cabe Depende ao do volume, né? Por exemplo, o volume do público eleitor da região. Né? da circunscrição, do eleitorado, porque às vezes tem localidades que um voto faz a diferença, um voto elege, né, ou deixa de eleger alguém. Já Então, assim, aconteceu, é né? difícil a gente quantificar o que é o moderado, do ponto de vista, né, financeiro, é tanto, né, uma vez que vai depender de circunstâncias de caso concreto, né, que deve ser analisado aí pelo Ministério Público e pela Justiça Eleitoral. Certo, mas aí é o seguinte, alguém deve, né? Se tiver esse abuso mesmo de poder econômico, alguém deve denunciar, né? Quer dizer, alguém que está sendo até prejudicado ou que está vendo que há um desequilíbrio nisso aí, ele pode e deve denunciar, né? E onde deve denunciar? A gente está falando não só para Rondônia, a gente está falando para todo o Brasil, né? Então, todos os TREs, enfim, onde que a pessoa deve fazer essa denúncia, Marcelo? Veja só, em tema de propaganda eleitoral, ou seja, ilícito de propaganda eleitoral, os candidatos, os partidos, coligações, eles têm legitimidade para propor ação. Também o Ministério Público Eleitoral. Então, por exemplo, o Ministério Público Eleitoral ele pode ser procurado. Nesta eleição geral, que é uma eleição para presidente, Senado, deputado federal, estadual, governador e vice, o Ministério Público Eleitoral atuará através das procuradorias regionais eleitorais nos estados e, no âmbito da eleição presidencial, através da Procuradoria-Geral Eleitoral. Mas você, que está aí na sua cidade, você pode procurar o promotor eleitoral, né, o promotor eleitoral que tem sede aí no MP estadual, Ministério Público do Estado, que ele vai fazer chegar a quem de direito para a devida análise desta denúncia. E também tem os números da Justiça Eleitoral, né? O TSE tem divulgado muito, e inclusive uma coisa que eu achei interessante, e foi muito interessante, mais de 2 milhões de jovens tiraram o título de eleitor, uma campanha. Aí é que está, né? Os influenciadores digitais, cantores, e, enfim, pessoas que querem de verdade que os jovens ajudem a participar do processo político, processo eleitoral, e ajude a decidir os destinos do nosso país, do nosso Estado. Então, foi uma campanha muito exitosa, o TRE foi muito feliz também, e que os jovens foram tirados os seus títulos. Né? Então, essa conversa aqui também é importante para essa galera que vai votar a primeira vez, né, Marcelo? Tá atento a tudo isso também e ajudar no processo, né? De fazer uma eleição com qualidade. Sem dúvida nenhuma, o Celso, foi um movimento em prol do fortalecimento da nossa democracia, o alistamento eleitoral aí, a porta de entrada da nossa cidadania,
né? Sim. E vale lembrar que, embora os jovens, mesmo alistados, tenham essa faculdade também do voto, a gente aqui fica na expectativa de que eles efetivamente compareçam, né, no dia da eleição e participem dessa festa da democracia, que é o pleito eleitoral, principalmente numa eleição geral aí, que envolve cargos de grande repercussão no cenário político brasileiro. Exatamente. E não basta você ficar, as pessoas ficarem reclamando, né? Participe. Se você anula, eu digo assim, às vezes, para algumas pessoas, né? Ah, eu vou anular o meu voto. Mas se você anular o voto, você está se omitindo de contribuir, porque você pode estar ajudando exatamente quem não está. Você pode até estar ajudando um mau candidato, um péssimo candidato, se você. É Eu não complicado. sei, Celso, se você já recebeu um spam que fala assim, se mais de 50% das pessoas anularem os seus votos, né, a eleição será anulada. Uma verdadeira fake news, né, isso aí, né, Não, não é isso é uma verdade, não mentira. É procede, uma mentira, né? mas é preciso ser esclarecido, porque muita gente ainda imagina que realmente isso pode acontecer. E, de fato, como você bem disse, voto em branco e voto nulo, ele só serve para uma coisa, estatística. Estatística de manifestação à política do eleitor. É porque às Mas ele vezes. não vai repercutir no resultado da eleição. Exatamente, às vezes a pessoa está reclamando, está assim, está assado, reclamando, mas se diz, e você votou? Diz, não, eu anulei meu voto. Não, você não ajudou a decidir nada, então você devia ter ido votar. Mas olha só, nós não estamos aqui fazendo campanha eleitoral, não. Mas nós vamos para vamos para um breve intervalo aqui e eu volto para o último bloco para o Marcelo fechar essa questão. Também tem aquela questão dos santinhos na época de campanha, tem os santinhos eleitorais que poluem as escolas, é um negócio absurdo. Mas nós vamos falar no próximo bloco, eu volto já já com o professor Marcelo Xavier, nós estamos falando sobre propaganda eleitoral, exatamente no ano de eleições. A gente volta já. Estamos de volta agora para o terceiro bloco e eu estou conversando com o professor Marcelo Xavier, que ele tem muito conhecimento com relação aos direitos eleitorais, porque ele é assessor-chefe da Procuradoria Regional Eleitoral de Rondônia, professor de Direito Eleitoral da Universidade Federal também de Rondônia, e nós estamos falando aqui, o tempo vai correndo bastante, né, para a gente avançar um pouco mais. Marcelo, a gente falou um pouquinho sobre fake news, que infelizmente ainda o Brasil tem gente pagando para impulsionar a fake news e outros por ignorância mesmo, né? Que tipo de penalidade essas mentiras que acabam afetando a imagem das pessoas, né, com injúria, com uma série de coisas, que tipo de penalidade uma pessoa dessa, uma vez comprovada, ela pode sofrer? Então, Celso, a resolução do TSE que trata da propaganda eleitoral, a 23.610, né, de 2019, ela prevê aí responsabilidade penal, inclusive, também por abuso de poder, porque como você comentou aí, né? Imagina o uso de robôs ali para divulgar notícias ou fatos sabidamente inverídicos, né? Fatos sabidamente inverídicos ou que estejam ali gravemente descontextualizados da realidade, podem também ensejar ali a cassação do registro, do diploma do eventual candidato aí que esteja anuindo a esta prática ilícita. E uma coisa que às vezes as pessoas não sabem, às vezes os cabos eleitorais, enfim, esse coordenador de campanha, eles podem colocar a perder uma candidatura, mesmo que o candidato, de repente, ele não tenha ordenado aquilo, mas se uma coligação, ou seja, se uma coordenação de campanha estão fazendo coisas ilícitas da campanha, pode afetar o candidato e tirá-lo do páreo, né? Mesmo depois de eleito, Marcelo. Imagina que o coordenador de campanha, né, pratique a conduta, fica difícil dizer que o candidato não sabia, né? Então ali aliás, não existe também, né? Ele pode até alegar, né, que de fato realmente não sabia, mas fica difícil afastar ali a prévia anuência dele, né? Ô Marcelo, com relação a essa, a gente sabe que no dia da eleição, na campanha,
é uma loucura, é uma correria, e todo mundo na luta através do voto, porque quem já foi candidato sabe que o voto não é fácil. Agora, quando a gente vê uma pessoa comprando voto, aí dói na alma, né? Ou o outro vendendo voto. Então, essa questão, será que ainda é uma prática hoje isso, ou já se evolui um pouco em termos de campanhas eleitorais? E que tipo de Aí, penalidade pode dar? Quer dizer, pego em flagrante a pessoa comprando e vendendo voto? Porque, na verdade, quem compra e quem vende estão cometendo um ilícito, né? exatamente, Celso. Tanto quem compra quanto quem vende está praticando um crime de corrupção eleitoral, o crime de compra de votos que está previsto lá no Código Eleitoral, artigo 299. Então, nós temos aí uma responsabilidade criminal. Agora, candidato, né, ele também, né, nessa prática de compra de votos, se ela ocorrer num período que vai do registro de candidatura até a data do pleito, ele também pratica um outro ilícito, que é de responsabilidade cumulativa, chamado captação ilícita de sufrágio. Veja que a versão criminal, né, enseja a responsabilidade penal. A captação ilícita de sufrágio pode ensejar a cassação do registro do diploma e inelegibilidade. Então, são efeitos cíveis eleitorais, mas que também têm grande repercussão na vida política da pessoa. Por isso que é importante, até eu digo assim, eu como jornalista digo, você vai votar, você tirou o título aí agora para votar a primeira vez. Fique atento a tudo que está acontecendo, acompanhe os candidatos para você ter uma boa escolha, para não se arrepender, porque também arrependimento, isso acontece também. Mas, se você elegeu alguém e que essa pessoa não correspondeu, é muito fácil. Na próxima eleição, você manda ele para casa. Troca, manda para casa. Entendeu? É assim que se faz. Agora, uma coisa, Marcelo, o eleitor, no dia da eleição, ele está podendo ir de uma camiseta do candidato, com bandeira do partido do candidato, pode ir até a urna, isso aí é tranquilo? No dia? Pode, a lei eleitoral permite, a resolução do TSE também permite expressamente, inclusive camiseta. Né? Agora, é importante dizer que camiseta não pode ser entregue por candidatos, por partidos, para eleitores, né? Ou seja, os brindes são proibidos. Mas o eleitor, né, que tiver que produzir ali ou que adquirir sua própria camiseta, ele pode sim votar com sua camiseta. Agora, no dia da eleição, essa manifestação ela é individual e ela é Sim. Não silenciosa, vai né? fazer comício, né? Não pode, aí você pratica crime eleitoral, né? Não, tem Mas que se você for individual e silenciosamente, você pode ir com camiseta, bottom, né, adesivo, bandeira, e como você mencionou, não tem problema nenhum, não. Todo mundo sabe que boca de urna também é complicado, mas uma das coisas que é completamente, assim, especialmente em termos de questões ambientais, para a gente encerrar, Marcelo, Uhum. esse toneladas de santim que jogam em colégio, na rua, poluindo o ambiente, né? Que até tem que, depois das redes sociais, até diminuir um pouco isso. Mas isso também é uma coisa que todo o movimento de coordenação eleitoral também está atento, né? Pois é, Celso. Esse até um nome, sabia? Chamada voo da madrugada, na Nossa, doutrina eleitoralista. meu Por quê? amigo. Porque normalmente esses santinhos eles são derramados na madrugada do sábado para o domingo, justamente para que não sejam vistas, né, essas pessoas que praticam esta conduta. Mais um caso de dois tipos de ilícito, viu? O ilícito civil de propaganda no dia da eleição, não pode, né? Propaganda irregular aí, e também crime, porque no dia da eleição não pode fazer propaganda, isso é considerado crime eleitoral. Então, assim, é uma conduta que, uma vez demonstrada autoria e materialidade, seja responsabilidade civil, eleitoral e responsabilidade criminal. É terrível, viu? Porque as pessoas acabam escorregando ali no acesso aos locais de Nossa. votação, né? E Tem no a dia questão da se poluição chove, ambiental. se chove também, entope bueiros, enfim, então é um Uhum. problema tão sério, né? E mesmo com tanta fiscalização ainda acaba acontecendo, né? Mas vamos usar as redes sociais, gente, está tudo aí de graça, ou pode impulsionar também, né? Mas aí, muito importante. Marcelo Xavier, eu quero agradecer aqui a sua gentileza desse nosso bate-papo, a honra dessa nossa conversa aqui.
Obrigado. Eu que agradeço, Celso. Fico muito feliz de poder participar, né, de partilhar esse momento com você e de poder, de algum modo, colaborar aí para a conscientização eleitoral, através do seu programa. Que coisa boa. Eu agradeço e fico honrado mesmo, de verdade, Marcelo, você aqui no Justiça Sem Fronteiras, né, que há tempo a gente não conversava, e é a primeira vez que estou aqui no nosso podcast, programa, eu fico muito honrado com isso. E a você também pela audiência, muito obrigado. Você também pode seguir aqui, se inscrever no canal, ativa o sininho para que você não perca os próximos programas e tem assuntos interessantes aí para você. Eu conversei no programa de hoje com o professor Marcelo Xavier, que ele é assessor-chefe da Procuradoria Regional Eleitoral de Rondônia e professor de Direito Eleitoral da UNIR, Universidade Federal de Rondônia. Falamos hoje sobre propaganda eleitoral e algumas outras coisas das eleições, porque esse ano nós temos eleições, ano 2022. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro.